minutos. Thiago Nunes já com a gente. E a gente recebe aqui o Thiago também para a gente falar um pouquinho, né, de futebol, mas principalmente, né, desse assunto, Thiago, que tomou as rodas de debate aí, que é essa decisão da CBF de limitar a troca de treinadores nos clubes da Série A e hoje na Série B também. Então, a realidade vai ser a mesma aplicada para a Série A e para a Série B. Primeiramente, deixa eu dar boa noite, dar boas-vindas aqui para o Thiago. É um prazer receber você aqui, Thiago. Você que está passando um momento sabático por enquanto, Thiago. Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, o prazer é todo meu. Espero que minha conexão esteja boa aí, você esteja me ouvindo bem. Tá ok. A gente não tem muita intimidade nesses aspectos tecnológicos aí todos, a intimidade muito maior do campo. Então, é um momento diferente, né, para todos nós e também de entender um pouco mais dessa nova legislação que começa a vigorar agora. Eu tenho um entendimento de que a partir do ano passado, eu acho que foi 2020, efetivamente, que a CBF começou a cobrar primeiro as licenças dos treinadores para poderem atuar em Série A, Série B, e agora dá um passo a mais, que é essa questão aí da questão dos contratos e da limitação, né, de certa maneira, do treinador e dos clubes em termos de oportunidade de trabalho, pelo menos em cada divisão, né? Eu não conhecia esse aspecto da Série B ainda, né? E preciso me inteirar um pouco mais assim do assunto, ver como é que vai funcionar isso na prática. Eu tenho muitas dúvidas, porque a legislação do treinador ela traz muitas dúvidas, né? Nunca foi clara em que classe o treinador se enquadra, né? Porque diferente dos atletas, né? Por exemplo, numa rescisão contratual, o atleta tem direito a receber todo o contrato, o treinador não, sabe? Então, por exemplo, você vê um treinador de Série B, talvez até de Série A, que não tem uma multa rescisória alta, ele pode ser demitido lá em fevereiro e vai receber o quê nessa rescisão? Aí ele é contratado em março, ele é demitido em junho, e aí o restante do ano como é que fica? Então, eu tenho algumas dúvidas assim, em relação a como é que vai funcionar isso na prática. Acho que a intenção é a melhor possível, né? É de forçar os clubes e os profissionais a estabelecerem, né, ideias mais claras em relação à carreira, à continuidade do trabalho. Tomara que a gente consiga todos crescermos juntos nesse aspecto. Antes de abrir aqui para o Gris e para o Gomes, deixa eu só passar aqui direitinho para a gente iniciar a discussão. Na Série A, os 20 clubes, né, o resultado foi apertado. Ficou 11-9 a favor da limitação, né? Quem votou a favor né, dessa lei? Dessa lei não, né? Lei é muito pesado. Dessa regra. Dessa regra. Atlético, aqui, o América, Red Bull Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Inter, Palmeiras, São Paulo, Santos e Sport. Já os contrários foram Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Cuiabá, Grêmio, Flamengo, Fortaleza e Juventude. Já na Série B, a reunião foi hoje e foi mais folgado. 18 dos 20 clubes votaram a favor da regra, né? Só o Londrina e o Vila Nova é que foram contrários, então. Então houve essa diferença aí na votação dos clubes da Série A, onde meio que se dividiu, pesou um a mais, né? E na Série B foi quase unânime, né? Só 2 clubes que votaram aí contra essa regra da troca de limitar a troca de treinadores. Vinícius Grissi. Ô, Thiago, boa noite. Prazer ter você com a gente aqui mais uma vez no Arena 98. Boa noite, Vinícius. Obrigado. Antes de mais nada, assim, né, eu confesso que eu fiquei até surpreso. Hoje, mais cedo, eu conversei com o Gomide lá na Band. Eu falei que eu imaginava que não fosse passar na Série B. Na Série B, normalmente, a gente tem um fluxo até maior de troca de técnico ao longo da competição. E fiquei bem surpreso quando vi o resultado. Imagino eu que muito condicionado já pela escolha que tinha sido feita pelos clubes da Série A. Mas, Thiago, dentre os muitos assuntos que a gente pode debater a partir desse tema, eu queria começar com um específico, que eu acho que pode ser um grande problema que a gente está criando. Eu, para já falar de cara, eu sou contra essa regra, porque eu acho que a CBF não deveria regular isso. Acho que os clubes deveriam regular a partir disso, e quem não fizer isso vai ficar para trás à medida que o tempo for passando e que os outros forem se organizando. Mas eu imagino que a partir de agora, dessa mudança, por conta do nosso calendário, né, como o nosso campeonato nacional ele começa só esse ano em maio, normalmente ali em abril a gente tem um campeonato estadual antes,
Você acha que os clubes vão começar a passar a dar um valor ainda maior para os campeonatos estaduais, de olhar para o treinador que às vezes no estadual rateou um pouquinho, porque preferiu fazer um pouco mais de testes e falar assim, vou trocar de uma vez, porque depois que começar o campeonato brasileiro isso vai me dar problema? Vinícius, a gente sabe que historicamente o estadual ele nunca é importante até você perder, né? Quando você perde o estadual, ele passa a ter uma importância maior do que se previa no início. O fato de a gente ter tido uma pré-temporada, ou não ter tido pré-temporada, as 2 temporadas emendadas agora, tem feito com que os times forçosamente tenham jogado com times alternativos, né? Principalmente os principais estaduais aí do Brasil. E eu acho que isso poderia se tornar um hábito, sabe? De fazer com que o estadual seja realmente um grande laboratório não só para ofertar possibilidades aos atletas mais jovens de atuarem, de estarem numa condição de competição importante, mas também a treinadores que estão buscando espaço. A gente carece no Brasil também num processo de renovação, né, constante, né, de aparecer novos profissionais. Tem tanta gente boa trabalhando em clubes menores e que às vezes não tem a oportunidade de demonstrar o seu trabalho, que eu acho que seria uma grande sacada todo mundo dar esse valor maior. Agora, ao mesmo tempo, né, eu acabei falando ali, citei janeiro, fevereiro, março, abril, a gente sabe que essa norma vale para o brasileiro, né? Eu não sei se ela vai, ao longo do tempo, se estender para toda uma temporada, como é que vai ser isso. Eu tenho muitas dúvidas realmente em relação a como é que vai ser desenhado a partir, né, desse ano isso, porque sempre se acham subterfúgio para tentar burlar muitas vezes a regra, tentar fazer um jeitinho com o treinador da base, escreve aqui, acolá, sabe? Então, eu acho que pode ser uma oportunidade, eu gostaria e quero ver pelo lado positivo, né, dessa oportunidade de caras da casa poderem ter o espaço para trabalhar, de ter uma renovação, de realmente os clubes pensarem em se organizar mais a médio e longo prazo em relação às suas escolhas de treinador, e que os próprios treinadores também possam ter o norte mais claro, assim, né, de a hora que escolherem sair do clube, que seja para um projeto de um bom salto de qualidade, um bom trampolim aí, ou financeiro, ou em termos de estrutura dentro da carreira de cada um. Thiago, boa noite. Prazer em conversar contigo novamente. Fala, Gomide, prazer é meu. Você falou sobre entender um pouco mais a respeito, né? Se aprofundar um pouco mais sobre essa mudança, né? Podemos chamar de radical, né? Na regra do Campeonato Brasileiro Série A e Série B, né? Nenhum dirigente, por exemplo, que eu tenha visto se pronunciou publicamente a respeito dessa alteração, falando de prós e contras, né? 2 perguntas em uma. À primeira vista, você acha que isso trabalha mais a favor dos técnicos ou dos clubes? E aí, emendando uma segunda, recentemente, não sei se você teve acesso, um brasileiro que milita na Universidade de Bielefeld, na Alemanha, que é o Matheus Galdino, publicou um estudo a respeito das trocas de técnicos na Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, 2013 até 2019, foi o recorte do estudo. Somos recordista em trocas em mais de 30, né, em média por temporada. E aí ele falou que o que ele interpreta é que o pouco acesso do técnico brasileiro, e alguns mostram sim, como você destacou, terem competência em outros mercados, ficarem pulando ali de clube para clube sem muito critério. Você acha que isso vai ajudar os técnicos a terem uma melhor gestão de carreira? Aí eu cito, por exemplo, o seu caso. Você saiu do Atlético Paranaense, foi para o Corinthians e não pegou nenhum trabalho em andamento. E agora deve estar esperando alguma coisa. O Roger também, o único que ele pegou em andamento foi no Bahia, mas também não é muito adepto. Você acha que vai poder favorecer os técnicos olharem um pouco mais para dentro de si e falar, opa, agora eu preciso ser criterioso na minha escolha. Não posso aceitar qualquer oferta. Eu creio que valoriza os dois lados, Gomide. Sabe, que valoriza, que não posso dizer que é melhor para os treinadores ou para os clubes, acho que para os dois lados é a mesma balança. Porque eu creio que os treinadores vão ser mais reticentes em pedir demissão também, né, como já aconteceu algumas vezes, porque vai ter essa limitação, como os clubes também vão pensar um pouquinho mais antes de demitir. Apesar de que eu creio que o que pesa realmente na decisão, né, quando um clube define que vai demitir um treinador, é a questão financeira, muitas vezes. É a grana. Sabe? Então, se você tem uma multa rescisória muito alta, o clube pensa muito mais vezes antes de demitir você, sabe? Ao mesmo tempo, então, por isso que eu falei essa questão da legislação. Se você está
no início da temporada e tem todo um ano ainda pela frente, teria que ter uma condição aí de receber parecido como funciona com os atletas, para dar um suporte também para um treinador que não vai ter muitas outras opções durante o mercado. E parece também por isso que não está muito claro para mim, se o treinador ele for demitido, ele não conta como clube esse primeiro que ele trabalhou ou já conta? Né? Então isso é a coisa que eu não sei se vocês estão a par exatamente disso. Se ele for demitido duas vezes, ele encerrou as oportunidades dele? Para o treinador eu não sei como é que funciona, porque para o clube a gente sabe que o clube pode demitir uma vez só, né? Mas se o treinador pedir para sair, o clube pode contratar outro, mas eu confesso que não sei. Mas, Vinícius, mas o treinador que foi demitido, a partir daí, ele contabiliza um clube que ele já trabalhou sendo demitido ou não? Eu confesso que não sei, vou tentar descobrir aqui com o pessoal. Pelo que entendi, sim. Ó, o clube começa o brasileiro com um técnico. Por exemplo, vou pegar o exemplo nosso aqui, o Cuca, no Atlético, né? Aí, caso o Atlético chega lá no meio do campeonato, demita o Cuca, ele pode contratar um outro treinador, né? Aí, em caso dessa segunda demissão, por exemplo, ele vai lá e contrata o Osório, por exemplo. Tô só chutando aqui, tá? Aí, no caso do Atlético depois demitir o Osório, aí o profissional substituto não pode vir de fora, tem que estar no clube há pelo menos 6 meses. Então, por exemplo, estou usando o Atlético de exemplo aqui, seria, por exemplo, o Lucas Gonçalves, que já está aí há muito tempo. Aí seria nesse caso. Aí no caso do pedido de demissão do treinador, aí o clube pode ir ao mercado e contratar. Tem essa pequena brecha nessa brecha aí, o Cuca, por exemplo, que você citou como primeiro treinador, ele já teria ocupado uma vaga dele no ano, é isso? Sim. Ele só poderia trabalhar em mais um clube, mesmo ele sendo demitido. Essa é a minha dúvida em relação à legislação, porque eu acho que, ao mesmo tempo, isso pode ser uma maneira de criar uma rotatividade maior também entre treinadores de Série A e Série B. Talvez você vai ver mais treinadores de Série A até rodando em Série B, e até mesmo o cara de Série B rodando em Série A por essa questão aí dessas limitações, né? Ou do menor número de oportunidades. E também não sei se é dentro da liga, né? Dentro da divisão, porque o cara pode trabalhar em 2 clubes na Série A e 2 na Série B, sabe? Então tem algumas questões assim, e até retomando um ponto, Gomide, que você falou, né? E falou do estudo lá na Europa, a gente não pode esquecer que nós temos aí 20 clubes na Série A, 20 clubes na B, 20 na C, são 60 clubes, mais os clubes de Série D. Então o Brasil, por ser um país geograficamente continental, ele oferta muita oportunidade dos treinadores continuarem dentro do próprio país. Né? De a gente ter uma rotatividade grande aqui dentro, porque tem muita gente, tem muita oferta, tem muitos treinadores que estão também buscando oportunidades. Diferente da Europa, onde as ligas, né, são menores, né, os treinadores de elite, né, são menores também, os países ali acabam estando muito próximos um dos outros, então os treinadores têm mais facilidade de rodar também dentro do próprio ciclo europeu. Sabe? Então, eu acho que vai ter muito debate pela frente ainda. A regra, eu acho que vai ser, num primeiro momento, como o VAR. Vai ter um primeiro ano, vai gerar dúvida, vai gerar alguma divergência e vai se ajeitando com o passar do tempo. Espero eu, né? Ô, Thiago, uma outra dúvida que eu tenho a respeito dessa questão, você falou da questão do demitir ou ser demitido, né? A gente que milita na imprensa e você mais ainda do que a gente sabe que muitas vezes o clube fala, aconteceu, foi um comum acordo, partiu do treinador a decisão de sair, a gente sabe que às vezes não é bem assim, né? Que é uma decisão do clube, que aí para ficar ali mais bonito, acabam falando que foi um acordo. Você acha que esse tipo de coisa vai aumentar ainda mais? O clube quer demitir o cara, mas não pode porque já demitiu. Vai chamar o treinador e falar, infelizmente, cara, pede demissão aí, a gente acerta contigo como se a gente tivesse demitido, mas fala que você foi demitido, porque isso a CBF não vai ter como controlar muito, né? A CBF não tem como ter acesso à forma como a rescisão foi feita. Vai ter que estar muito claro, né? Publicamente, para a CBF, quem demitiu ou quem pediu demissão. Até porque tem a norma a ser cumprida. Então, tomara que não, né? Mas quando a gente fala no jeitinho brasileiro, sempre me remete a esse tipo de coisa, sabe? Vamos fazer um bem bolado aqui, acertar as coisas, fica bom para todo mundo. Então, eu torço que não. Eu penso que a ideia ela é positiva. A ideia é boa, sabe? A ideia é por trás disso tudo. Agora, na prática, a gente vai ter que ver como é que vai fluir, vai acontecer no dia a dia, porque se a gente pensar friamente, é realmente um ponto para que os clubes e os profissionais se organizem melhor em relação às suas escolhas.
Tomara que a gente consiga ter essa visão. Mas antes disso mesmo, a gente tem que pensar no futebol como um todo. A gente está pensando hoje em regularizar a troca dos treinadores, mas tem coisas que influenciam diretamente na troca, né? O calendário é um deles. Nosso calendário é uma bagunça que influencia diretamente na qualidade do jogo, na qualidade do trabalho e na troca dos treinadores. Então, a gente tem que ver o que a gente vai fazer para não ficar enxugando gelo. Nós temos que fazer um estudo e um pensamento muito mais amplo em relação às melhoras do futebol brasileiro, sabe? Oi, Gris, pode continuar. Eu disse isso porque justamente pelo que o Thiago falou, né? Dessa dúvida que gerou realmente, eu até mandei para uma pessoa da CBF aqui agora para ver se a gente consegue ter a resposta, mas a dúvida sobre se para o treinador faz diferença, porque para o clube tem uma diferença entre demitir o treinador ou o treinador pedir para sair, né? Se essa diferença não existir para o treinador, acho que fica muito cômodo para o clube sentar e falar, seu cara, ó, vai lá e fala que você que foi demitido, para você não vai fazer diferença mesmo, mas vai me ajudar aqui a ter um outro. Então, essa questão do jeitinho brasileiro mesmo é algo que me preocupa muito nessa questão. E até por isso eu acho que seria justo que para os treinadores a regra valesse como para os clubes, né? O treinador, se ele foi demitido, ele pode trabalhar em outros 2 clubes. Não, mas agora, eu penso que é isso. Eu tenho um pouco de dúvida. Teria que ser esse tipo de linha, né, Vinícius? Senão a gente cria um desequilíbrio aí. Ô, Thiago, só para continuar um pouco na esteira desse tema, né? O dirigente político dos clubes em geral, muitas vezes são aqueles, o cargo de presidente de um clube é um cargo político, mas ali ao redor dele tem conselheiro, tem outros diretores, que são decisões tomadas muito mais de forma passional do que racional e com uma avaliação de processo que vem sendo desenvolvido por um treinador, né? A questão política dentro do clube pesa muito para as tomadas de decisão. Pelo menos na minha opinião, essa regra não vai estimular, não vai aguçar, não vai fazer com que dirigentes políticos tenham maior interesse em saber realmente como que funciona o processo de trabalho de um técnico, desde o planejamento da pré-temporada, né? Desde a questão da relação com os outros departamentos, né? Especialmente de preparação física, departamento médico, precisa estar tudo interligado, né? E como que você faz um delineamento do seu trabalho, do que você pretende no ano. É claro que, no final, chegar aos resultados é o principal e é o que dá para todo mundo ver. Mas não acho que eles vão ter interesse em saber como se funciona um processo de treino, questão dos ciclos, né, durante a temporada. Você acha que isso vai aumentar também uma função do diretor executivo, de ter maior persuasão com relação ao dirigente político, de passar para ele que um processo está sendo desenvolvido e de que não é porque empatou 3 e perdeu 2 numa sequência ali de 5 jogos que o técnico precisa cair, enfim. Ou você acha que não vai mudar nada? É um pouco complicado de avaliar isso aí, porque a amostragem que nós temos, ela é ruim, né? Infelizmente, como você bem citou, as trocas são constantes e os motivos, eles são os mais variados, né, para se trocar um treinador. Normalmente o resultado é a peça fundamental disso. Agora, ao mesmo tempo, eu penso que o diretor executivo já vem sendo, né, um escudo para o diretor político, né, o diretor estatutário há muito tempo, já desde que começou a existir a figura mais presente no campo. Tenho certeza que um diretor executivo capaz e com bom poder de persuasão, ele blinda muito o trabalho do treinador, ainda mais se ele tiver uma conexão forte com o trabalho que vem sendo realizado. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei, eu não sou tão otimista em relação a essa mudança, Gomide, sabe? Porque, normalmente, o diretor estatutário, ele tem um vínculo muito mais passional, como você bem falou, e hoje, com a ascensão da mídia social, com a ascensão da opinião pública voltado muito com que a mídia social está borbulhando naquele momento específico, ele acaba agindo, sabe? E a parte contraditória disso tudo é que, normalmente, os dirigentes dos grandes clubes são empreendedores muito bem-sucedidos na sua vida pessoal, profissional, né? E que na sua empresa, no seu trabalho, tem processos claros, tem um processo de recrutamento muito claro, de metas de organização a serem atingidos, e quando chega no futebol, isso não é transferido da mesma maneira,
sabe? Então essa contradição que a gente carrega nesse karma do romantismo do futebol, onde todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo é apaixonado, todo mundo quer ter voz ativa, e o futebol não é algo que se coloca no papel, né, na nossa cultura brasileira. Futebol é algo que se sente, sabe? Então fica sempre num processo muito vago, nunca é um projeto que vai para o papel, sempre é algo que é sentido e o momento, né, de quem tem mais experiência, mais expertise, fala muito. Então, eu não sou tão otimista, né, eu tenho um desejo, e aí eu acho que isso aí não vai acontecer nunca, talvez nunca seja um exagero, mas enfim, que o dirigente esportivo dos grandes clubes, ou para o cara exercer esse papel, ele tem que ter uma qualificação específica, um licenciamento também, né? Porque não licenciamento para exercer essa função, como existe o licenciamento do treinador, né, do diretor executivo também, que tem a sua licença para poder trabalhar, e talvez através disso a gente possa fomentar o conhecimento, a qualidade do trabalho e mudar um pouco da visão, né? Mudar um pouco dessa visão tão amadora, e quando eu falo amadora no sentido de amor, de relação passional, né, para uma visão mais profissional, né, muito mais institucional para dentro dos clubes. Acho que isso aí que você está falando, Thiago, tem muito, porque na empresa do dirigente, ele não tem o torcedor encontrando ele na rua e reclamando, não tem o conselheiro batendo na porta, mandando mensagem. Acho que isso pesa muito. Ainda um pouco dentro desse assunto da questão do debate, a gente recebeu aqui na terça-feira, se eu não estiver enganado, o Leandro Zago, e foi uma pergunta que eu fiz para ele e que eu acho que combina bem com esse assunto também, queria repetir ela para você. Você falou da questão do debate muitas vezes ser pautado pelo que está nas redes sociais, aí vou fazer a meia-culpa da nossa parte, né, da imprensa. Porque, não para todos, mas para muitos que são jornalistas esportivos, o debate a respeito do esse treinador, se perder, vai cair, se não ganhar, vai ser demitido, esse assunto ele gera repercussão, ele normalmente dá uma boa audiência, e a gente sabe que isso acaba acontecendo com uma grande frequência por isso. E a gente sabe também que isso impacta no clube, né? O jogador, por mais que às vezes ele não assista, mas o amigo dele está assistindo, é impactado, e aí fala com ele, e aí aos poucos os funcionários do clube vão percebendo que está se criando um clima que não vai dar para manter o treinador, e eles vão largando o trabalho a ponto de realmente o trabalho ficar insustentável para o clube. Você acha que, em alguma medida, essa regra pode ajudar nisso? Às vezes, o jornalista ou o próprio torcedor olhar e falar assim, não pode demitir mais, agora vai ter que ir com esse treinador. E mudar, inclusive, a qualidade do debate a esse respeito? Creio que sim, que pode melhorar nesse sentido, mas a gente está trabalhando numa esfera do abstrato, né, do que pode vir a acontecer. Temos que viver isso na prática para entender um pouco mais. Mas você falou uma palavra, para mim, que resume um pouco do mundo que a gente vive em termos hoje de estabilidade e instabilidade do futebol, que é a audiência, sabe? Hoje os profissionais do futebol, os clubes, eles não têm mais torcedores, eles têm seguidores, sabe? Então, quando você deixa de ser torcedor e passa a ser seguidor, o seguidor está sendo empoderado de diversas ferramentas que dão voz ativa, né, para que ele possa opinar da maneira que queira, né, com o discurso que queira, o discurso de ódio, o discurso de amor, enfim, que ele possa ser ouvido através de uma simples enquete ou através de um comentário, né? E aí você pega os grandes atletas hoje, os treinadores nas suas redes sociais, e todo mundo tem, inclusive eu tenho, passa aí eu tenho mais de 150 mil no meu Instagram, mas é um grupo pequeno, né, perto de outros jogadores e caras aí que tem milhões, né, de seguidores. Então esses caras sim impactam muitas vezes na vida do atleta. E aí se a gente for fazer uma retrospectiva um pouquinho mais ampla, o treinador tem cada vez menos influência sobre o atleta, né? A gente consegue trabalhar com o atleta 2 horas do dia. As outras 22 horas do dia o atleta está sendo influenciado pela rede social, pela sua assessoria de comunicação através da mídia, através do seu agente, através dos seus familiares, através do que ele consome na televisão, e aí, consequentemente, fazer com que um atleta tenha um comportamento cooperativo e num lugar onde a gente está fomentando tanto o egoísmo, é muito complicado se conseguir ter uma gestão hoje equilibrada. Então, cada vez mais fica claro para mim que o treinador ele tem que ter outra capacidade hoje, ele tem que estar muito antenado com o que está acontecendo, ter um pouquinho de sorte de estar num grupo que tenha qualidade, que tenha caras com maturidade emocional para lidar nesse tipo de ambiente, e que a gente possa, né, quem sabe através dessa regra, como você falou, Vinícius, melhorar um pouquinho do debate, melhorar um pouquinho da visão,
sabe que se a pessoa parar para debater um pouquinho, já melhora. Até mesmo vocês, né, que são os formadores de opinião, que têm essa responsabilidade de terem um pouquinho mais de calma, né, na hora das avaliações, porque e hoje assim não está difícil, né, me perdoe até pela extensão da resposta, não está difícil ter acesso aos treinos hoje. Ou vocês enxergam o treino ali em loco, hoje os clubes mesmo já abriram, né, você tem os filmes do treino diariamente que está acontecendo, você se estuda um pouquinho de futebol, já consegue ter uma noção da qualidade do trabalho que está sendo executado. Às vezes a qualidade do trabalho executado não é compatível com o que aparece no jogo, no campo, mas é uma questão de tempo, de processo, de as coisas encaixarem. Então, se a gente conseguir ampliar um pouquinho mais o debate, eu creio que o futebol brasileiro ganha com isso, sabe? A gente consegue, através disso, crescer, melhorar, evoluir. Ô, Thiago, falando um pouco agora do futebol, a bola rolando um pouco, né? Ufa, coisa boa, Rubinho, falar de futebol. Pois é. É porque eu vou até pegar um gancho. Em 2019, através da sua assessoria, te pedir um favor de contribuir para responder umas perguntas a respeito de alguns números do Campeonato Brasileiro, né? Você passou por último no Corinthians, mas acompanhou boa parte do Brasileirão bem diferente, né? Sem público, questão da competição que se estendeu de um ano para o outro, né? Queria que você passasse um pouco a impressão que você teve a respeito do campeonato em si, né? Da qualidade do jogo, com relação à influência ou não de termos jogos sem público, né? Pela primeira vez na história, né? Eu te procurei aquela época para falar um pouco da dificuldade de termos placares de virada, né? No Campeonato Brasileiro, que em 2019 tivemos apenas 35 vitórias de virada. No ano passado tivemos um aumento não tão significativo, né? Porque foram 39, mas os visitantes venceram mais de virada do que os mandantes, talvez por conta da influência da questão de não termos torcedor na arquibancada. Mas vimos aí o Rogério, que é um técnico também crescendo na carreira, pegou um trabalho no meio, mas foi campeão. Tivemos o Abel Ferreira. Como que você enxergou a temporada do futebol brasileiro no ano passado? Eu enxerguei com dificuldades para todos os treinadores, né? Primeiro porque não foi um campeonato equilibrado tecnicamente, houveram muitos e muitos fatores que desequilibraram o campeonato tecnicamente, equipes que tiveram vantagem, equipes que tiveram desvantagem durante a temporada. Eu posso citar para você, por exemplo, o tempo da parada da quarentena que tivemos ali a partir de março, né? Eu estava dirigindo o Corinthians, nós ficamos parados mais de 100 dias. Tiveram equipes que pararam 30 dias, tiveram equipes que nem pararam 30 dias. Eu acho que o Galo voltou em quanto tempo a treinar aí, sabe? O Inter praticamente... Então, praticamente 70 dias a menos nós tivemos lá em São Paulo, o Galo teve 70 dias, né, de diferença em relação a isso. O Internacional também, em Porto Alegre, praticamente não parou, sabe? Você pega o Flamengo no Rio, praticamente não parou. Curiosamente, são os 3 primeiros colocados do campeonato, sabe? Que tiveram uma vantagem, eu diria, de mais de 1 mês e meio de preparação em relação às demais equipes que disputaram a competição. Para mim, já começa por aí o desequilíbrio técnico. O outro desequilíbrio técnico, sem dúvida alguma, que é o fator da ausência da torcida, sabe? O Flamengo foi campeão? Foi, sabe? É um dos maiores torcidas do Brasil, mas eu não tenho dúvida alguma que muitos dos visitantes tiveram vantagem em função disso. Porque a qualidade do atleta, a qualidade profissional do atleta não passa só pela capacidade técnica dele, mas muito pela capacidade emocional dele tomar decisão em ambientes de muita pressão. Ambiente de placar a revés, placar a favor, um ambiente com 40, 50 mil pessoas gritando no seu ouvido, sabe? E aí, para mim, isso faz uma diferença e teve um desequilíbrio técnico a favor das equipes que não têm essa vantagem ou que têm no seu plantel os jogadores que sofrem mais com esse tipo de fator, que tiveram mais à vontade para jogar. Então, por exemplo, equipes que fizeram um jogo propositivo, né, pega o próprio exemplo da equipe de São Paulo, que é um jogo muito técnico, de muita qualidade, de muita exposição do atleta. Num ambiente sem torcida, favorece muito. Você erra uma vez, erra 2, erra 3 e continua errando, porque não tem a vaia externa, não tem aquela pressão, né, tão aguda como se tem com a presença do torcedor. Então, eu acho que houveram inúmeros fatores desequilibrantes durante a competição que atrapalharam a performance e que não tiveram uma justiça em relação ao campeonato, sabe? Não estou dizendo que o Flamengo não mereceu ganhar. Ganhou porque ganhou mais, porque, né, foi campeão, enfim.
mas que durante toda a trajetória, quantas e quantas equipes tiveram casos de 7, 8, 9 jogadores com Covid na semana e não puderam escalar a equipe principal? Quantos times tiveram sua equipe máxima durante 4, 5 jogos? Depois da volta da parada, cara, eu acho que dá para contar numa mão, Gomide, quantos jogos eu vi 100 jogadores saindo machucados de campo, com lesão muscular, sabe? Todo jogo tinha alguém saindo com lesão muscular de campo. As próprias substituições. Por que na Inglaterra não se aceitou 5 substituições? Sabe? Que entrou em votação, né, na liga, e os clubes menores não aceitaram 5 substituições. Por que eles não aceitaram? Porque as equipes com melhor plantel, com mais qualidade nos seus elencos, iam ter vantagem de trocar 5 jogadores. Né? As equipes que têm um plantel mais curto, mais limitado, não querem que 3 no máximo já é o máximo que eu tenho no banco aqui para ajudar meu time, sabe? Então tiveram muitos fatores durante a temporada que trouxeram novidades, mas que prejudicaram muitas equipes que talvez não tivessem tido resultados ruins, né? Por exemplo, eu duvido que o Vasco tivesse sido rebaixado se tivesse público no estádio. Quem já jogou em São Januário, quem já esteve lá, sabe como é que é a pressão de jogar lá dentro, a dificuldade de se conseguir resultado favorável lá dentro, sabe? Então, para mim, teve um desequilíbrio técnico muito grande na competição e qualquer avaliação, ela se perde nesse contexto, sabe? E aí você vê quantidade de treinadores sendo demitidos, sendo trocados, num contexto que qualquer coisa pode valer aí como argumento a favor ou contra. Thiago Nunes, treinador de futebol, nosso convidado hoje aqui no Arena 98 dessa quinta-feira. Vamos voltar no papo aqui com o Thiago Nunes. Ô, Thiago, você falou lá no início, né, sobre os campeonatos estaduais e você ganhou projeção nacional depois de um título estadual, né, com o Sub-23 do Atlético Paranaense. E você citou, né, que tem muita gente boa trabalhando nos times menores aí, que às vezes espera só uma oportunidade realmente de aparecer. A gente está num outro programa nosso aqui pela manhã, a gente está entrevistando alguns treinadores do interior aqui de Minas, alguns fazendo ótimos trabalhos, né? Como o Marcos lá da Caldense, o Cícero do Atletique. E realmente você acha que o campeonato estadual ele tem que ser usado para isso, o Thiago? Ele tem que ser incentivado, né? Mais os times do interior, com disputas locais, mudar um pouco mais esse formato de time grande e para estimular realmente o surgimento desses profissionais, não só técnicos, mas quem sabe surgir mais jogadores aí também, garimpando no interior que tem muita movimentação, né, de futebol, em cidades que amam seus times realmente. Você acha que o estadual passou da hora de mudar o formato realmente até para contribuir com isso? Eu creio que sim, a gente pode pensar numa fórmula mais interessante. E sempre que eu converso com os dirigentes de clube, até de federação, a pergunta é a mesma, e quem é que paga a conta? Sabe? Esse é o complicado, porque o time do interior, o time menor, ele precisa dos grandes na competição, né? Para que essa competição tenha um valor de mercado, tenha um valor para a televisão, para quem sustenta o campeonato, quem patrocina, né, poder expor a sua marca e vender a competição. Eu creio que poderia-se ter algumas medidas de valorizar um pouco mais o estadual, com a presença dos grandes, pelo menos quem sabe numa reta final, em alguns momentos mais pontuais, assim, porque o que atrapalha, principalmente as equipes maiores, é que o calendário hoje das competições mais importantes para esses clubes, ele inicia já em janeiro, né? Você tem aí, ou no primeiro mês da temporada, você hoje tem uma pré-Libertadores que já começa em cima de quando já retorna. Copa do Brasil já inicia também já em cima, sabe? São competições que os clubes maiores tem que priorizar em função, né, em detrimento do estadual. Então, eu trabalhei em clubes menores, eu sei da importância de ter o time grande junto para que valorize o campeonato, mas ao mesmo tempo o olhar de quem está nas principais ligas, os principais clubes, tem que estar voltado para isso também. Isso é algo que eu sinto hoje transitando, né, nos clubes onde eu transitei, que são poucos clubes que têm um olhar para depois da Série B, sabe? Eu até brinquei com um amigo meu esses dias que o futebol brasileiro, para os grandes clubes, só existe até a Série B. São poucos que enxergam a Série C, a Série D em diante, que conseguem olhar para um atleta do interior e trazer, conseguem apostar num treinador do interior e trazer, sabe? É muito raro isso de acontecer. Eu mesmo, nas escolhas que tive profissional, né, quando fui ao Atlético, eu estava num clube profissional menor e optei de voltar para uma categoria de formação, né, para um sub-20, buscando e almejando o propósito de chegar na equipe principal num grande clube, porque para mim era o caminho que fazia mais lógica, né? Estar dentro do clube para tentar crescer. Porque
Você sair de uma Série D para C, para B, para chegar na A, para confirmar na A, para depois ir, cara, é um caminho que às vezes você percorre uma vida toda e não consegue chegar, sabe? Então, eu creio que a mudança de formato de competição é um caminho, mas também há de se ter um meio de ajustar a presença dos maiores clubes junto. Só para confirmar, olha, acabei de receber agora a resposta oficial aqui do Walter Feldman, o secretário da CBF, que confirmou aquela informação que a gente tinha trazido, que se o treinador for demitido, ele pode normalmente trabalhar em outros clubes, quantos forem, desde que ele tenha sido demitido. Caso parta do treinador, o pedido de demissão ou o desejo de sair para outro clube, aí ele só pode trabalhar em mais uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, Thiago. Muito bem. Ô Vinícius, mas nessa lógica é interessante porque se o treinador sempre for demitido, né, o clube não pode contratar, mas os treinadores vão estar sempre disponíveis no mercado. Mais ou menos por aí. Talvez o mesmo treinador vai poder trabalhar por 3, 4 times, por exemplo, no mesmo campeonato, mas os mesmos clubes não vão poder fazer as trocas. Vamos ver como é que vai funcionar esse mecanismo. Thiago, queria até aproveitar a deixa e só para constar também que foi uma pergunta que o Thiago me fez no intervalo, agora confirmar também, viu, Thiago, que ele pode trabalhar em 2 clubes da Série A e em 2 clubes da Série B, o treinador. Então, a partir do momento que ele estourou o limite dele na Série A, ele pode ir para a Série B e vice-versa aí. Acho que vai aumentar esse intercâmbio, como você disse também, da gente ver mais treinador que a gente está acostumado a ver só na elite treinando time de Série B e o mesmo acontecendo o caminho inverso. Queria tocar nesse ponto do calendário que você estava falando, Thiago, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro do ano passado já foi muito duro em termos de calendário por conta de tudo que a gente viveu, e eu imagino que esse ano vai ser mais difícil ainda, né? Porque a gente vai ter nesse ano um calendário ainda mais espremido, né? Campeonato Brasileiro disputado em 7 meses, 6 meses e meio, com eliminatórias convocando o jogador toda hora, com Copa América, que a princípio ainda está marcada para acontecer. Hoje eu estava vendo que os clubes podem ser desfalcados por 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, caso os jogadores sejam convocados, fora a Copa do Brasil, Libertadores e tal. Então a gente vai ter esse impacto, a gente tem um impacto de não ter tido um período de férias praticamente para os jogadores, né? Principalmente para os clubes da Série A, um descanso ali de 15, 20 dias, mas numa condição bem diferente do que eles estão acostumados. Ainda vamos estar vivendo provavelmente o impacto da Covid, né? Talvez ou novas ondas de surtos, os problemas inclusive psicológicos que eu imagino que estejam acontecendo com os jogadores também por conta da doença. É que você imagina que vai ser esse campeonato brasileiro com jogo em cima de jogo, problema de Covid, problema de convocação. A gente pode ter também o problema que você citou do desequilíbrio, né? Porque tem estado que está parado o campeonato, tem estado que continua, tem estado que vai parar um pouco mais adiante. Como é que você enxerga esse cenário para esse restante de temporada? Eu continuo crendo que naturalmente as equipes que têm melhor plantel, né, maior número de jogadores de altíssimo nível vão ter mais vantagem em relação a esse tipo de competição, porque vão conseguir, nessa sequência de jogos, vão conseguir rodar um pouco mais o elenco. Você citou aí dessas dificuldades todas. Hoje nós temos clubes mudando de estado para ir treinar, né, para não perder esse ritmo, porque cada estado tem a sua autonomia para definir essas questões aí em relação à Covid. Então tem muitos fatores que fogem ao controle, sabe? E se a gente fizer um paralelo com o ano passado, até no passado ninguém tinha nem noção de como é construir um nível de preparação de um atleta em meio à temporada, né? Você está treinando, daqui a pouco, você deu positivo, aí você é afastado 15 dias, aí volta, aí tem que retomar o treinamento para você começar, né, poder estar atuando de novo. Hoje a gente tem um pouquinho mais de referência do que já foi feito, que pode tentar ser evitado, enfim. Mas a qualquer momento você pode perder jogadores, né? Então é muito difícil criar uma rotina, sabe? E quem paga com isso é o jogo, é a qualidade do jogo, sabe? A qualidade do jogo ela cai demais, e a qualidade do jogo caindo, os treinadores são cobrados, né? Porque infelizmente a avaliação, né, de quem faz a avaliação sobre a capacitação dos treinadores e dos jogos, dos treinadores e dos atletas, ela não mudou, ela não foi contextualizada com tudo isso que eu falei. Continua o cara subindo na tribuna e dizendo, aquele ali é bom, aquele lá é ruim, o time tá bem, o time tá mal, tá jogando assim, assado, as ideias não estão sendo implementadas, tem que mudar o treinador. Isso aí não mudou porque isso é cultural, sabe? Então, eu vejo com pessimismo ainda o que a gente vai enfrentar. Tomara que a gente não invada a temporada 2022, né, como foi agora de 2020 para 2021, porque a gente vai ter muita dificuldade ainda pela frente, e aí qualquer coisa pode acontecer, Vinícius.
Ô, Thiago, apesar aí de todas as dificuldades, né, que você já citou, e nós sabemos também que tivemos na temporada passada no futebol brasileiro, pelo que você acompanhou depois da saída do Corinthians e até algo que você tenha observado nas equipes, como que você considerou, em termos de, você falou um pouco de ter caído, né, a qualidade do jogo pelos fatores, né, você citou no Brasileirão, né, mas recentemente o Abel Ferreira deu uma entrevista bem interessante, né, no Seleção Sport TV, falando a respeito do futebol brasileiro, de características dos times, elogiou o Red Bull Bragantino do Barbieri na questão de um ataque que ele chama de um ataque mais posicional, né? Como que você viu, em termos táticos, o Campeonato Brasileiro, do que te agradou, algum comportamento específico de algum time? Você acha que teve muito impacto também de vermos coisas novas? Eu creio que novidade a gente não viu, Gomide. A gente viu times que se transformaram dentro da própria temporada, né? E aí essa transformação com a mudança de atletas e a própria mudança de treinadores com outras ideias foi gerando uma curiosidade do que poderia acontecer. Eu, durante uma parcela do ano, adorava ver o Atlético Mineiro jogar, né? Uma boa parte do ano gostava muito de ver o Galo jogando, porque era um jogo muito agressivo, muito vertical, como é característica, né, da equipe do São Paulo, com jogadores de boa qualidade, sabe, com muita fome de vencer. Com o passar do tempo, o jogo posicional acabou ficando um pouquinho marcado, né, as equipes começaram a criar antídotos, né, para neutralizar isso e levar vantagem. Creio que o Red Bull foi um case também muito bacana, que foi crescendo durante a temporada, sabe, foi encorpando, foi ganhando, né, as ideias que estavam sendo plantadas com o próprio Felipe no início, elas ganharam mais força depois com o Maurício, que já conhecia a casa, bons jogadores, caras que estão entrosados. O Inter com o Cudê era um, depois com o Abel era outro, né, com os mesmos jogadores e duas equipes com características totalmente diferentes, mas que foram muito competitivas até o final. O Flamengo, né, sendo o Flamengo que a gente conhece, né, com muita qualidade de definição, jogadores com uma capacidade técnica para resolver o jogo a qualquer momento, uma estrutura, né, um pouquinho mais próxima do que era no passado, depois com o Rogério. Então, assim, novidade, né? O Palmeiras, quando colocou a molecada para jogar, né, e colocou também alguns jogadores de muita força física, fez um jogo de transição muito, muito forte, né? Não era um jogo de proposição, o Palmeiras jogou um jogo de velocidade, de contra-ataque a temporada toda, a partir da chegada do Abel, e encaixou muito com a característica dos jogadores que estavam lá, né? Veiga, Rony, Luiz Adriano no pivô, mas um cara de força, a chegada de trás dos caras que vinham ali com o Gabriel Menino, enfim, caras que têm essa característica de chegada com pouco tempo, né, com bastante velocidade no campo ofensivo. Então, novidade não vi, mas essa metamorfose dentro do campeonato provocada pelas inúmeras trocas deixou o campeonato curioso e gerou essa emoção até o final, né, que até o final ninguém sabia o que podia acontecer, quem podia ser campeão. Então, se fala que o campeonato foi muito bom, mas muito mais pela emoção que se gerou até o final do que efetivamente pela qualidade do jogo ou pelas questões táticas em termos de novidade. 8h54, chegando no finalzinho desse papo aqui com o Thiago Nunes. Ô, Thiago, gostaria muito de agradecer você por essa presença aqui no Arena 98, né? Desejar muito boa sorte aí na sequência da sua carreira e pode adiantar para nós para onde que você está indo aí. Ultimamente eu tenho tido cada vez mais prazer de fazer as entrevistas e agradeço. Consigo fugir da esposa aqui, né, ganhar um tempinho, senão eu estou com o bebê no colo, estou fazendo algum serviço doméstico aqui em casa, então eu estou aproveitando para produzir conteúdo aí e fugir um pouquinho. Tirando a brincadeira, é sempre um prazer falar com vocês aí, obrigado, não tenho nada em vista agora, estou só estudando, me qualificando, esperando, né, a próxima oportunidade de voltar ao mercado, voltar renovado aí para tentar contribuir o máximo possível.